Boa noite, então, para você que está conectado no nosso VIP Sport. Estamos chegando com mais uma edição do nosso VIP Sport Rádio. Esse formato que nós estreamos por aqui ontem e que a partir de agora vocês conferem aqui com a gente em todas as plataformas do VIP Social, ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso Instagram, o @VIP Sport. E antes da gente começar, eu apresentar o meu convidado, vocês já viram aí durante o dia a arte, mostrando quem é o nosso convidado de hoje. E claro, vocês podem participar, deixar perguntas para ele, que vai participar com a gente a partir de agora, recebendo nos nossos estúdios. Então, abre a câmera para ele acompanhar. Agora sim, Bibi Teles está aqui comigo, Fabrício Teles, mas posso chamar de Bibi, né? Boa noite. Boa noite, pode sim, todo mundo me conhece como Bibi. Para mim é uma alegria, né? Uma satisfação estar aqui com vocês aqui, nesse segundo programa aí, né? E a gente está aí para conversar sobre os assuntos do nosso campeonato e do AV13. Perfeito. A gente tem um AV13 com uma classificação encaminhada, né? A gente vai falar bastante ainda sobre isso na edição de hoje por aqui. Antes, mais uma vez, reforçando que o pessoal de casa pode participar, interagir, deixar perguntas, deixar opiniões, que daqui a pouquinho nós destacamos. Eu estou abrindo por aqui e agora sim eu vou conseguir acompanhar os comentários. Bibi, o AV13 fez uma grande partida contra o 15 de novembro, saiu com a vitória, placar de 2-1. A gente já conversou aí sobre a tua avaliação, mas agora, passados alguns dias, que balanço que tu faz dessa atuação do AV13? É como a gente falou já lá no dia, né, pós-jogo, e a gente tinha um objetivo, e era importante esse nosso objetivo, de buscar a nossa classificação quanto mais cedo para o quadrangular final, mais cedo que eu falo, com mais rodadas de antecedência. Mas conforme veio as partidas e a dificuldade que o AV13 veio encontrando durante o campeonato, a gente sabia também que era um campeonato da Série A sempre difícil, sempre foi difícil. Então, nessa última partida, a gente sabia que a gente não podia bobear, porque era dentro do nosso domínio. O AV13, nesse campeonato, na primeira fase, agora na Série A, a gente só empatou uma partida, que foi com o União, e o restante de todas as partidas a gente buscou e, graças a Deus, conseguiu a vitória. Então, a gente traçou isso, a nossa mentalidade para os jogadores, passou isso, que era importante esse jogo, fundamental para a nossa meta, que era essa classificação para a semifinal. Claro que a gente sabe que precisa mais um pontinho ainda, não estão classificados, 100% classificado, ainda no saldo de gol, ainda podemos sair fora, mas era uma partida chave, uma partida fundamental e graças a Deus, como eu falei, a gente se comportou bem, desde o início a gente buscou a vitória, o que era mais importante, e a gente no final conseguiu sair com a vitória e os 3 pontos, que era o mais importante. Perfeito. Já que a gente já falou aí sobre o passado, que foi a última partida no sábado, quero te propor para a gente conversar também sobre o futuro, mas antes eu queria saber um detalhe específico. Como é que é ser treinador de um time como o AV13 num campeonato municipal de futebol, lembrando, amador? Porque a gente, como eu já tinha falado aqui, né, antes de começar o campeonato, a gente já, como atleta, a gente jogou desde 92 e até 2007 disputando o campeonato municipal. Então a gente tem eu acho que tudo dirigente, o nosso presidente e as pessoas que ficam fora do campo é porque são apaixonados por isso. Então a mesma coisa é tu falar com o presidente, como é que você vai para lá e eles trabalham em cima e volta do campo e fazem e o extra-campo, prepara as camisas. É um trabalho também que a gente, às vezes, vou dar o exemplo do nosso presidente, Do Marcinho, grande Marcinho, abraço para ele. O Marcinho não é o presidente, hoje o presidente é o Zito, mas o Marcinho é o diretor. Então, é um trabalho que, se não tiver essas pessoas que são apaixonadas, com certeza o fruto não vai colher fruto lá na frente. Então, é a mesma coisa como treinador. A gente faz porque a gente gosta, a gente está nesse meio desde 2008 como treinador e a gente tem essa paixão, a gente conhece o nosso campeonato. Eu acho que o importante também é tu conhecer os atletas e isso, a gente tem isso com a gente carrega isso. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação. E do AV13 também, agora em agosto vai fazer 10 anos que a gente está ali no AV13. Sempre fui bem recebido na época lá da diretoria, pelos os atletas que já passaram por nós, que ainda continuam ali no AV13. Então, pela torcida, que também a torcida sempre nos apoiou. Eu acho que é um conjunto que faz esse AV13 cada vez mais forte e a gente sempre busca isso. O importante é sempre, eu falo para os atletas, não é o Bibi, não é o Marcinho, não é o Rui, não é o Leandro, não é o Saulo. O AV13 é uma associação, então a gente corre, a gente faz tudo em prol do AV13. Então, se o AV13 conquistar,
o que vai ser sempre levado lá em primeiro lugar é sempre o nome do AV3. Eu pergunto isso do técnico porque a gente acompanha, e eu imagino que tu deve ser outro apaixonado por futebol também. Eu sou torcedor do Figueirense, não sei que time tu torce, Avaí. mas torce pro Avaí? Então vamos encerrar o programa por aqui. Obrigado, pessoal. Tá. A gente acompanha o trabalho, até para citar a situação do Figueirense, hoje o técnico do Figueira é muito pressionado, questionado, tá? Inclusive pode ser demitido no próximo jogo. Como é que tu prepara o time titular? É realmente conhecendo cada jogador? Eu sei que o AV3 também faz aí um dia de treino na semana, tu acompanha o treino, como é que funciona? Não, o amador é aquilo, porque assim, ó, todos os atletas têm o seu trabalho durante a semana, então tem gente que trabalha na Porto Belo das 5h30, o jogador sai 1h30, 15 para 2 e vai pro jogo. Tem aqueles outros jogadores que trabalham em outro determinado emprego, e a gente se prepara conversando, às vezes a gente passa uma mensagem pro atleta, mas a gente faz uma preparação durante a semana, mas essa preparação do AV3 é física, não tem o trabalho técnico com o treinador. Mas tu acompanha esse trabalho? Não, esse trabalho eu não acompanho, é o Auri, que é o nosso preparador físico que faz, e os atletas, tem o Saulo também, que às vezes o Auri não pode, o Saulo faz essa preparação física, e a gente, é aquilo que eu sempre falo, a gente vai por um jogo desse, conhecendo o adversário, a gente faz sempre com 3 escalação na cabeça. Por quê? Porque chega 20 minutos antes, o atleta dá um problema, dá uma dor de barriga, ou deu outro problema, e ele não pôde ir, ou chegou e não estava se sentindo bem. A gente tem que ter opção, e a gente tem que ter essas opções, e como tu falou, a gente também tem que conhecer, e graças a Deus, antes de começar um campeonato, a gente participa da montagem do elenco, e a gente também faz os amistosos, e nos amistosos serve para a gente também testar, variar as posições dos jogadores. A gente, quando precisar de um jogador, é como eu falo também para os nossos atletas, o jogador não pode ser só de uma função, ele tem que, o cara que joga na lateral pode jogar no meio, o cara que joga no meio pode jogar na frente. Hoje nós temos o caso do Rui, que o Rui joga de centroavante. Vamos falar disso daqui a pouco. Joga de meia. Nós temos o Saulo, que joga na lateral e joga de volante também. E o Leandro, às vezes, a gente dá liberdade para ele para o ataque. Nós temos o menino lá, o Juan, era lateral direito, agora ele está jogando de atacante também. Então, assim, a gente dá a oportunidade, o jogador corresponde, e quem sai ganhando sempre é o AV3. Então, eu acho que isso é importante, o jogador ter essa mentalidade também, de não só querer jogar em uma posição, e o importante sempre é ajudar o AV3. Então, esse é o nosso pensamento, e isso, graças a Deus, a gente está ali, os jogadores entendem, e como eu falo, o importante é sempre quem ganhar é o AV3. Tá certo. A gente já falou então dos teus critérios, que era uma coisa que eu tinha dúvida, assim, como é que tu arma o time, e até agora tá dando um bom resultado, né? Porque no torneio de abertura, o AV3 teve 100% de aproveitamento, teve só uma derrota na Série A, teve empate também na Série A e venceu os outros jogos. Tá dando certo o teu estilo de jogo, né? A gente tá... O campeonato é aquilo que eu falei, a gente tem que conhecer não só o nosso plantel, principalmente a gente tem que conhecer o nosso plantel, é claro, mas também tem que conhecer os adversários. E a gente já conhece o nosso campeonato há bastante tempo. O AV3 sempre está na ponta, brigando para chegar. Então, somos os atuais vice-campeão. A gente perdeu a final de 2009, lembrando que 2020 e 2021 não teve. Então, a gente veio com essa vontade de esse ano conquistar. Claro que a gente respeita todos os adversários, a gente sabe quem é os investimentos que acontecem nos outros times, mas o AV13 também montou um grupo forte, um grupo qualificado. A gente ainda agora perdemos o Doriva, nosso goleiro, né? Mas aí o nosso reserva, o Alan, também está substituindo, e a gente está contente com o Alan também. Perdemos o Zé Paraná por problema disciplinar. O nosso centroavante teve que viajar, o Marlon, mas agora já está retornando. Então, são jogadores, é um elenco. O AV13 é um elenco. Então, a gente conta com todo mundo e a gente espera aquilo que eu falo. O campeonato é muito difícil, mas a gente agora na reta final, a gente tem que evoluir, tem que crescer, e na semifinal, então, não pode bobear. A gente quer chegar nessa final. Eu perguntei da linha da defesa, porque no último jogo eu estava acompanhando ali próximo à trave que o AV13 defendeu no primeiro tempo. Eu conversava com o Elivan Pereira, que é um multicampeão aqui na região, campeão pela Itinga, campeão várias vezes em Canelinha. E eu conversava com ele falou, cara, o Bibi faz uma linha ali defensiva com os zagueiros, o lateral, o volante, às vezes 3 zagueiros. Cara, o que tem de diferente aí nessa tua linha de defesa que ele tanto elogiava? O Ivan, um abraço para ele também. Eu respeito, tá sempre conectado. Eu respeito sempre o trabalho do Ivan, a gente conhece ele.
Então, é como ele falou, a gente gosta de fazer um sistema defensivo forte. Então, assim, mas tudo vai da característica dos teus jogadores, dos teus atletas. Não adianta eu querer fazer um sistema defensivo forte se eu não tenho atletas que façam essa marcação. E em cima dessas características, na montagem do elenco, a gente vai atrás desses jogadores para encaixar no nosso sistema de jogo. Então, os atletas hoje do AV13, como eu frisei lá no início, a gente já está há 10 anos junto com eles, eles já conhecem o nosso sistema, eu sempre jogo, depende do meu adversário também, eu gosto de fazer uma linha forte atrás de marcação, a marcação onde que eu dou liberdade para os laterais, também depende da característica dos laterais, não adianta eu dar a liberdade para um lateral que ele não sabe apoiar. Então, hoje, nossos laterais, tanto o Saulo como hoje o José e o Juan, que às vezes joga de lateral, eles sabem apoiar, mas também se precisar, eles sabem fazer essa linha de quatro, que a gente também tem hora que a gente faz. Então, eu acho que é a variação. Então, não adianta tu ter uma linha liberar os teus laterais e daqui a pouco tu precisar recompor essa linha de quatro e eles também não sabem fazer essa função. Então, eu acho que isso todos os jogadores têm noção do nosso sistema, conforme é o adversário, conforme é o tamanho do campo também. Não adianta tu jogar num campo pequeno e também não saber explorar esse fator também do campo pequeno. E no nosso campo, é um campo grande, um campo que nossos jogadores sabem jogar. E a gente, não adianta tu ter um campo grande e tu também não saber ocupar os espaços do campo. Então a gente passa isso para os atletas, saber ocupar, saber fazer a jogada de linha de fundo, se posicionar bem. Isso a gente faz só na conversa, né? Vamos deixar esse detalhe, a gente não treina. A gente é na conversa, a gente tenta passar para os jogadores isso, os jogadores também tem hora que acerta, tem hora que não acerta, mas faz parte. Mas o importante é a gente se conhecer, a gente trocar ideias para lá sempre em busca dos nossos objetivos, que são as vitórias. Tá certo. Tá dando tudo, como eu falei, tá dando certo, né? 100% na abertura, só uma derrota na Série A e até na única derrota que o AV13 conheceu até agora pro Itatiaia, o AV13 também fez uma boa partida. Mas eu queria entender como é que é a tua formação hoje. No último jogo, tu jogou ali com 3 zagueiros, né? Hoje esse é o esquema que o AV13 joga com 3 zagueiros? É assim, ó, eu trabalho muito em cima, nós conversamos muito em cima do meu adversário. Claro que eu também tenho que propor o jogo, o AV13 propõe o jogo, então a gente sabe que conforme o adversário a gente vai ter que propor o jogo. E a gente, jogando em casa, a gente faz sempre uma marcação alta, porque não adianta também eu ter um sistema defensivo forte atrás, mas que o meu sistema defensivo a minha marcação tem que começar lá da frente. Então, a gente faz uma marcação alta, onde que os meias e os nossos atacantes também adiantam na marcação para facilitar o nosso sistema de defesa. Então, é só na conversa. A gente sabe que às vezes não dá certo, claro que a gente sabe que aquilo que eu falo para os atletas, numa partida, tem hora que tu vai ser dominado e tem hora que tu vai tomar a frente do adversário, mas é nessas altos e baixos num jogo que a gente tem que ter a saber sair dessas situações, saber suportar essas situações, vamos botar assim, e é isso que a gente passa para os jogadores, é essa confiança, saber que a gente não vai dominar um jogo 90 minutos, tem hora que o adversário também vai criar oportunidade, e na hora que o adversário crescer, a gente tem que suportar essa pressão, para depois nós retornar de novo o equilíbrio da partida e voltar de novo para o jogo em busca dos nossos objetivos. Falando um pouquinho sem elenco, eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Ela pode até parecer um pouquinho indelicada com os outros jogadores, eu aproveito para pedir desculpa para eles, porque são todos bons jogadores. Mas existe um AV13 sem Saulo, Rui e o Leandro? Tem como ir a campo sem esses três? Porque é uma história, né? Eu acho que eu falo para os meninos que eu quero dizer é quem está chegando no AV13 hoje. Hoje nós temos 4 ou 5 meninos que é de 17 anos. A gente vai falar deles daqui a pouco, tá? São meninos que a gente, porque o AV13 já está também pensando, porque aquilo que eu falo, o AV13 vai continuar, o AV13 não vai parar. Então, daqui a pouco, o Saulo, o Rui e o Leandro, eles também vão chegar a uma certa idade que vão ter que parar, como outros atletas de outros times. E tem que surgir novos atletas. Mas é que eu falo para esses meninos, ou quem está participando do AV13, é curtir o vestiário, é curtir o jogo, que jogue 5 minutos, ou jogue 3 minutos com esses jogadores, mas eles passam
essa representatividade de vestir a camisa do AV13 para quem está começando. Então isso é importante, é tu sentir, é tu depois chegar em casa, pô, eu joguei com o Saulo, eu joguei com o Rui, eu joguei com o Leandro, eu tenho até o próprio Vitor, que foi um jogador profissional também, um ex-profissional, que está ali no nosso meio também, e em outros atletas, o Boquita, que tem a qualidade também, nós temos agora o menino André também, que veio, o André Feller, veio jogar com a gente nesse ano, também está acrescentando muito no nosso plantel. E assim, o Juan, esse menino que é lateral direito, a gente joga no ataque, são meninos, pessoas que estão vindo para somar e assim, acima de tudo, assim, querer ajudar o AV13. Então, o AV13 não é só desses 3 atletas que a gente citou aqui, o AV13 é um grupo, esse grupo tá ficando cada vez mais forte. Eu acho que isso é importante. Nós perdemos o Doriva, que era um líder também. Ainda antes do Doriva se machucar, a gente teve uma conversa no campo. Eu chamei o Doriva, chamei o Saulo, chamei na época o Rui, o Leandro, chamei o Vitor, chamei mais Boquita e passava para eles como era importante essa liderança deles exercer para esses nossos jogadores. Então, infelizmente, nós perdemos o Doriva, mas ele está se recuperando bem. A gente espera que na semifinal ele participe também com nós ali. É um jogador que tem história dentro do AV13. Então, esses jogadores têm história dentro do AV13. Eles já conquistaram vários títulos no AV13. Eu acho que isso é importante, desde lá do futsal até o futebol de campo. Então, a gente tem que respeitar o currículo deles e enaltecer, estar perto deles e aproveitar o momento. O Rui tem 34, mas ainda tem alguns anos para jogar. O Saulo acho que tá já na casa do 40, mas o Saulo joga como um menino, né? Acho que ele vai jogar mais uns 15 anos ainda. É que o rapaz brinca, o Saulo tem 2 pulmões, né? O Saulo tem... o Saulo... Os 2 pulmões todo mundo tem, né? Mas só que o Saulo, o dele é acima do... Maior, talvez? Alguma coisa assim, né? Acima da média, né? Mas ele se cuida também. Eu acho que o Saulo é professor, ele se cuida, ele se prepara. Eu acho que isso é importante. Mas é como a gente fala, ele joga mais uns 2, 3 anos. O Rui e o Leandro também jogam mais uns 6 anos, tranquilo aí. Mas só que aproveitar o que eu falo para eles também, para os atletas. Eles também têm que aproveitar, porque passa rápido. Daqui a pouco tu vê, nós estávamos em 2019, agora já estamos em 2022, daqui a pouco já estamos em 2025, então a gente tem que aproveitar o momento, aproveitar agora que a gente tem saúde para correr, para querer conquistar, buscar os nossos objetivos. Então isso é o que é mais importante, é a saúde, e eles têm saúde, e isso é o que a gente pede para eles mostrar isso e botar isso dentro do campo, que eles sempre sabem fazer e fazem, graças a Deus, sempre para ajudar o AV13. Já que a gente está falando do futuro, o AV13 tem um futuro, pelo menos com os atletas que estão hoje, que é muito promissor. Eu peguei os nomes de alguns aqui. Se eu esquecer de alguém, o Bibi está aqui para me ajudar. Tem o Carlos, tem 21 anos, joga de meio campo. O José tem 19 anos, ele joga como um ponta, mas está jogando como lateral agora, né? Mas ele me confessou para mim um dia que ele gosta de jogar ali como um ponta. Quem sabe seja o próximo ponta direita titular do AV13. Aí tem o Gui na lateral esquerda com 17 anos. O Matheus, zagueiro, que, olha, para mim é um dos grandes zagueiros desse campeonato, com 21 anos. E aí tem o Arrisson com 20 e o Cauê com 16. Cara, como é que tu junta essa garotada e assim, praticamente todos esses jogam, né? O Carlos foi titular em alguns momentos, mas praticamente toda a partida entra. O José virou titular. O Gui entra também em todo jogo. O Matheus é titular absoluto no teu time. O Arisson entra com alguma frequência. Acho que o Cauê de todos ainda, que é o mais jovem, é o que menos entra. Como é que tu mistura toda essa garotada com esses jogadores experientes? E sem perder a qualidade, né? É que a gente fala, porque assim, como tu fala, um amador às vezes é complicado também, porque hoje a gente tem 7 substituições. Mas só que depende da dificuldade da partida, às vezes tu consegue botar os 7, às vezes tu não consegue colocar os 7. E assim, é o que eu falo para os jogadores, tem gente que, joguei só 5 minutos. Aproveite os 5 minutos, dá o máximo naqueles 5 minutos. Eu joguei 20 minutos, eu joguei 30 minutos. Os 20, os 30 que jogar, dá o máximo. Então assim, como tu falou, tem jogador que vai jogar uma partida, o Carlos entrou no segundo tempo contra os praianos lá, nos praianos fez um gol, deu o gol da vitória para a V13, então foi importante. O Carlos, quando começou também, já fez em gol em final de Municipal, foi em 2018, ele entrou e fez um gol de empate na final contra o Renascença. Então, o menino ali, o Harrison, também, ele está fazendo parte, já jogou algumas partidas titular e agora também teve que fazer uma viagem. O Gui, como tu falasse,
está entrando, todo jogo está entrando para ganhar maturidade. A gente também não bota sempre em partidas difíceis, mas a gente bota eles em partida para eles ganhar essa maturidade, para eles crescer também, não só no futebol, mas crescer também o comportamento deles, saber na hora de uma partida mais difícil o que precisa fazer dentro do campo. Então é importante, mas é tudo que eu falo para eles assim, eles conversar com os mais experientes, observar os mais experientes, um detalhezinho que a gente pega às vezes de uma fala, de um posicionamento dentro do campo, isso tudo eles têm que observar para eles evoluir como jogadores do nosso campeonato amador. Eu acho que é importante isso. E o nosso campeonato é como a gente fala, o AV13 vai dar continuidade, o nosso campeonato vai existir toda a vida, todo ano vai existir. Eu comecei a jogar em 92, nós já estamos em 2022, então quer dizer, o campeonato não vai parar, vai continuar sempre e tem que surgir esses atletas. É bom a gente salientar isso também, que tem que cada vez mais ter mais atletas aí para o nosso campeonato. Então, esses atletas que eu falo para eles também, eles daqui a pouco vão fazer esse AV13 continuar cada vez mais forte. Então, depende deles também. O Gui é um atleta que o pai dele é irmão do Márcio, então faz parte da família AV13. O Carlos é vizinho ali do AV13, então é mais um que faz parte da família, porque o AV13 é uma família, então são atletas que moram perto ali e foram criando isso, e graças a Deus está surgindo esses meninos. O Cauê é filho do Jair, que é o meu auxiliar, então assim, ó, são meninos que daqui a pouco eles vão ficar homens, já são homens, mas daqui a pouco eles vão ficar mais maduros e eles vão fazer esse AV13, se Deus quiser, cada vez mais forte. Tá certo. E eu acho que até é um ponto importante do AV13, que o AV13 tem essa ligação quase que familiar, né? O pessoal tá sempre ali confraternizando, conversando. Eu acho que, eu queria entender se tu pensa dessa forma também, que o fato já de ter esse ambiente bom já segura a garotada pro futuro, né? Essa é a ideia sempre foi a ideia do AV13, né? Porque além desse jogador que a gente falou aí, eles têm uma liderança que a gente pode dizer assim, liderança extra-campo também, de somar, de trazer pessoas, de fazer com que essas pessoas sintam-se bem no nosso pós-jogo. Então, assim, ó, não adianta tu ir ali jogar e daqui a pouco tu sai do AV13 e diz, no AV13 eu não fui bem tratado. Então, assim, eu acho que isso é um fator super importante no AV13, o pós-jogo, o trabalho que a Brina faz, a esposa do Marcinho, a preparação da comida, o Marcinho, a dedicação que eles têm com os atletas, o cuidado que eles têm, então a preocupação que eles têm. Aí quem tem o Matheus, tu falasse, o nosso zagueiro, o pai dele participa com nós ali desde o início. Então, assim, ó, são pessoas que, além dos atletas, vai o pai, vai a mãe, vai a namorada, e eles se sintam cada vez bem acolhidos ali, e eles ainda falam, pô, aqui é legal o ambiente, vocês tratam as pessoas muito bem. Então, isso é o forte nosso, é o forte do AV13, então, esse pós-jogo também. Essa cobrança também existe, eu acho que é importante a gente salientar, porque às vezes eles pensam, o AV13 eu vou jogar porque lá não é cobrado. Não, o AV13 é cobrado, a nossa diretoria é uma diretoria que cobra, a nossa torcida é uma torcida que também que cobra, então a gente também não pode ficar naquela coisa de, tá tudo bom e não ser cobrado. Não, quando a gente sofre uma derrota, a gente é cobrado, a gente sente também quando a gente sofre a derrota, então isso é o nosso espírito de querer ganhar, e a gente espera sempre poder estar ganhando, sempre estar chegando no nosso objetivo, alcançando os nossos objetivos. E é o que eu sempre falo, o importante sempre é nós estar representando bem o AV13 e graças a Deus a gente está fazendo isso. Tá certo, agora a gente vai falar de futuro. A gente tem aí mais uns de 5 a 7 minutos de conversa, Bi. Pode tomar uma água tranquilo. A gente tá numa reta final de campeonato, agora o AV13 tem o Beira-Rio pela frente e tem duas ausências, né? Que é o Matheus, não vai jogar, e o André também, os dois por cartão, né? O André pelo terceiro amarelo e o Matheus pelo vermelho, foi expulso no final da partida, né? Como é que tu pretende montar esse time? A classificação tá encaminhada, como é que tu já tá vendo isso? É um jogo que é o AV13, o time deles não conseguiu nenhuma vitória, mas é aquela partida que eles vão para o campo sem compromisso, eles querem jogar, todo mundo vai para um jogo, não pensa nunca em perder, então a gente vai com o nosso objetivo, que é sempre buscar a vitória, respeitando sempre o adversário, mas a gente tem essas ausências, mas tem outros jogadores que estão esperando a oportunidade e vão entrar, corresponder, a gente confia.
nos jogadores que a gente vai escolher lá no domingo, no sábado, no dia. E é fazer um jogo de seriedade, como a gente sempre faz, um jogo querendo buscar a vitória, como a gente sempre quer. Então a gente sabe que a gente tem o 15 e o União que vão jogar. Se o 15 buscar a vitória em cima do União e nós ganharmos do Beira-Rio, a gente consegue a segunda colocação na classificação. Então aí a gente traz o segundo jogo da semifinal para a nossa casa, é importante também isso. Então, independente lá do resultado do União do 15, nós vamos buscar os 3 pontos, respeitando o Beira-Rio, como eu falei, mas é um jogo importante sim, nós vamos jogar com o time completo em busca de mais 3 pontos para nós entrar bem no quadrangular final. Ao que tudo indica, vem um União pela frente, né? Sendo o AV13 na segunda colocação ou o AV13 em terceiro, se realmente se concretizar essa classificação, mas tá bem encaminhada, né, Bibi? Cara, tu já tá estudando, já tá vendo mais ou menos como é que o União joga, até porque o único duelo entre as duas equipes foi um duelo apertado que terminou em 0-0, né? Vai repetir essa semifinal, é a final de 2019, né? Verdade. A gente perdeu para eles em 2019. Então, uma semifinal é jogo de 180 minutos, então a gente tem que jogar esses 90 primeiros minutos com muita inteligência. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar a União, assim como a gente também sabe que é difícil enfrentar o AV13, então é um jogo que as duas equipes se respeitam muito, mas agora a gente vai focar no Beira-Rio, mas a partir de semana que vem, a gente vai respeitando o União, mas a gente vai também montar um esquema forte para nós conseguir os nossos objetivos. Depende também se a primeira partida vai ser na nossa casa ou se vai ser no campo do União, mas vai ser um grande jogo e quem tem a ganhar é quem vai no estádio para torcer, e a gente espera que o AV13 saia com a vitória dessa vez. Tu tem preferência por decidir em casa ou decidir fora? É claro que naturalmente já tem aquela questão de vou levar a decisão para minha casa, mas tu acha que que peso que tu acha que tem isso para uma decisão? Particularmente no nosso campeonato, eu acho que é tudo muito parelho, entendeu? Assim, independente se tu joga no União, tu joga na Itinga, ou se tu joga aqui no Tiradentes, é detalhezinho. Então, o que manda, eu acho, é tu começar a primeira partida, tu começar bem. Ou seja, tu não perder a primeira partida. Então, independente se tu vai jogar no nosso campo ou no campo do União, a primeira partida a gente tem que começar bem. Então, a gente sabe disso, os jogadores sabem disso. Na final do ano passado, a primeira partida perdeu aqui na nossa casa e fomos na segunda partida lá, arrumamos o empate, mas foi uma partida difícil. Ou seja, se nós tivéssemos levado o empate para o campo do União, saído com o empate aqui, de repente o jogo teria sido outro jogo, porque o União ia propor mais o jogo, e naquele dia o União não saiu tanto para o jogo, jogou com inteligência porque estava com o resultado na mão. Então a gente sabe que a primeira partida é fundamental, independente do campo, se for no campo deles ou no nosso campo. Tá certo. Tu tem preferência por adversário? Sem entrar no mérito da equipe, de quem vai estar. Mas tu vai torcer para de repente pegar o quarto colocado, ou se pegar o primeiro, vambora. Não, aqui eu falo, eu não posso pensar em uma final se eu não estou na final, entendeu? Então, assim, eu foco sempre jogo a jogo. Então, eu tenho que focar no meu adversário agora, o Beira-Rio, e nós vamos trabalhar em cima do Beira-Rio. Vamos para a semifinal, vou focar somente no meu adversário da semifinal. Depois, se decidir a semifinal, aí nós vamos ver quem vai chegar na final com a gente, mas a gente também nem está na semifinal e muito menos na final. Então, pezinho no chão, e a gente sempre passa isso para os jogadores. A gente não é melhor, mas também não é pior que ninguém. Então a gente sabe dos nossos desafios, nós sabemos onde é que nós podemos chegar, que eu falo para os nossos jogadores, e os jogadores têm que querer chegar, buscar os nossos objetivos, e eles querem também. Não adianta tu vender uma ideia e o grupo não querer comprar. Então eu acho que a gente faz isso e eles compram essa ideia. Então é sempre respeitando todos os adversários, a gente respeita, independente de adversário. Eu acho que o nosso campeonato é um campeonato muito disputado, não tem jogo fácil e não tem, como eu falei, independente de onde for jogar, para mim sempre vai ser parelho.
Perfeito, Bibi, a gente encerra a nossa conversa por aqui, 30 minutos exatos de bate-papo. Quero te agradecer pela disponibilidade de vir aqui. É claro que eu quero te receber aqui novamente, vai voltar depois para a gente falar do campeonato, de repente em uma eventual final, quem sabe depois do campeonato também para fazer um balanço geral de tudo que aconteceu. Mas obrigado por essa conversa, tenho certeza que foi muito bacana. O programa que hoje está chegando na segunda edição e já te recebe por aqui. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço aí, né? O trabalho de vocês aí é muito legal, esse trabalho aí, e tem o programa no sábado, né? E tem esse agora que está criando agora, então a gente fica feliz de poder participar, e sempre que precisar é só contar aí com a gente, convidar, e a gente participa aí com vocês. Perfeito, é nosso vizinho aqui do VIP Social. Obrigado, tá, Bibi? E obrigado também você que acompanhou até aqui o nosso programa VIP Sport. Amanhã nós voltamos às 7 horas e ó, já tem convidado definido. Amanhã a gente vai falar de 15 de novembro por aqui, recebendo o presidente, que também é técnico, faz parte aí da direção, Erivelton Leal dos Santos, o Danone. Vai estar aqui amanhã e você confere a partir das 7 da noite. Uma excelente noite para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.